E olha, a gente já tem uma hashtag para chamar de nossa, que é a hashtag Minha Carta, porque cartas tem sido assunto aqui nesse nosso Morning Show. Ontem mesmo, na sua live, o presidente Jair Bolsonaro criticou essa iniciativa anunciada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, de preparar um manifesto em defesa da democracia com a assinatura de entidades empresariais e da sociedade civil. Olha o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Não, gente, não é esse tweet, pessoal. É o vídeo do Bolsonaro, da live dele. A hora que tiver, vocês podem me avisar aqui no ponto. Pode passar. Tem gente que se irrita comigo quando eu falo, estamos dentro das 4 linhas. Tá? Então eu não entendi essa nota, que foi patrocinada pelo nosso querido aí, filho do ex-vice-presidente do Lula, né? José de Alencar. O senhor José Gomes da Silva, né? O senhor José Gomes da Silva, presidente da Fiesp, Federação da Indústria de São Paulo, que fez essa nota. Não entendi. Agora é uma nota política em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão, né, do que o outro regime com honesto. E como já demos um spoilerzinho aqui pra vocês, o Bolsonaro escreveu sua própria carta, está lá no Twitter. Ontem o Paulo falou pra ele assinar a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro, por sua vez, foi no Twitter e abriu a carta de manifesto em favor da democracia. Aspas, por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Tá feito lá o post nas redes sociais do Jair Bolsonaro. E olha, essa carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, ela continua recebendo assinaturas. Hoje de manhã já estava quase batendo ali 400 mil assinaturas. O site, inclusive, em que ela está hospedada, sofreu alguns ataques hackers aí, parece que mais de 2.400 ataques hacker, uma coisa assim, né? De acordo pelo menos com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Thiago Pinheiro Lima, que é um dos responsáveis pela iniciativa. E até parece que teremos uma versão em inglês desse documento, talvez para Leonardo DiCaprio assinar. Não sei se Mark Ruffalo também vai querer assinar essa carta. Aparentemente, muitos dos acessos, claro que a maioria no Brasil, mas em segundo lugar vem dos Estados Unidos, depois de Portugal, do Reino Unido e também da Alemanha. Agora, uma outra carta, essa assinada ontem pelo Ministério de Defesa, também acabou virando assunto. O ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira assinou a Declaração de Brasília, que é um documento elaborado na Conferência de Ministros de Defesa das Américas que prevê a defesa de valores democráticos e a promoção da paz. Outros 20 países americanos também assinaram esse documento, que está em consonância com os compromissos propostos na Carta Democrática Interamericana, que afirma que, aspas, os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la. Esse documento foi assinado no fim da Conferência dos Ministros de Defesa das Américas, que está acontecendo essa semana em Brasília. Muitas cartas hoje serão assunto aqui nesse No Morning Show e vocês no Twitter comentem então hashtag Minha Carta. Muito bem. Cubaninha, bom dia para você. Fiquei sabendo que na Espanha o calor, certo, Paulinha? Explica um pouquinho pra gente esse fenômeno que tá acontecendo. Eu não sei, eu acho que eles assistem o Morning Show e sabem que quem traz o calor, a emoção aqui pra esse programa, Zoe Martins. E a primeira onda de calor gigante que tá chegando por lá foi nomeada do quê? Zoe. Eu acho que eles veem esse programa, gente. Eles assistem aqui o programa. Traga o calor para este programa, por favor. Bom dia. É pra falar o quê? À vontade, em relação à carta, o manifesto próprio do presidente Jair Bolsonaro. Mas se você quiser falar sobre meteorologia, fica à vontade. Antes de você falar, vamos dar uma lidinha de novo no tweet do presidente da República, Jair Bolsonaro. Coloca na tela aí, Vini. Porque é o seguinte, hein? Eu não sei quem é que tá falando as coisas pro Bolsonaro aqui, hein? Mas tem alguém falando. Suspeito que seja o Ursão. Nós vamos saber daqui a pouco. Hein? Ou você, viu? Porque você também dialoga. Olha só, o presidente da República disse às 11h37 da noite, ou seja, já estava prestes a deitar, né? Carta de manifesto em favor da democracia. Abre aspas, por meio desta manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil.
E aí, Cubaninha, me explica um pouquinho isso. Olha, não me surpreendeu em nada. É o posicionamento que ele sempre adota. Na pandemia, foi um dos poucos líderes que teve a coragem de se posicionar contra o isolamento social, assim como fizeram o lockdown, que trancaram todo mundo em casa. Era a favor de que cada um conseguisse a sua fonte de renda, trabalhasse, continuasse a sua vida normal. É contra ditaduras, é contra financiamento de ditaduras, sempre se posicionou dessa forma. Então não vejo nenhuma surpresa em ele falar que ele é uma pessoa que defende a democracia. Atualmente é um dos poucos que tem coragem ainda de continuar batendo de frente e exigir do TSE, desses ministros, mais transparência na eleição. Então é um dos poucos que ainda tem essa coragem, porque a grande parte se cala quando vê o poder, o grande poder que está concentrado hoje nas mãos desses ministros, preferem se calar para não serem prejudicados, para não terem candidatura impugnadas, para não serem perseguidos, quem sabe presos, como Daniel Silveira. Então o Bolsonaro é um dos poucos que ainda tem essa coragem. Então não vejo nada demais dele se posicionar a favor da democracia. Hoje o único que respeita a Constituição e joga dentro das quatro linhas é o Bolsonaro. As atitudes dele falam muito mais que um mero tweet. Ô Guguinha, então todo mundo defende a democracia, podemos girar o assunto? Alguém realmente fez essa leitura levando a sério esse tweet como se fosse uma defesa da democracia? Esse tweet é só mais um deboche, é o Bolsonaro debochando da carta à democracia, fazendo a dele com uma linha. Eu sou a favor, assinado Bolsonaro. Isso é claramente um deboche por conta da repercussão da carta, que já tem agora mais de 300 mil pessoas que assinaram e que, de fato, ali sim, faz uma defesa à democracia sem sequer citar o Bolsonaro. O caso que é usado, inclusive, nessa carta como exemplo para a necessidade de se defender a democracia é o Capitólio nos Estados Unidos. Eles tiveram esse cuidado. O Bolsonaro, de fato, poderia ter assinado essa carta, seria muito inteligente. Ele ia desarmar todo mundo que assinou a carta. Porém, agora, se ele fizer isso agora, já não dá mais tempo. Agora vai ficar ridículo, agora vai parecer que é porque ele ficou desesperado com a repercussão. E ele está desesperado com a repercussão. Está sendo péssimo para a campanha dele essa agenda negativa que ele criou por conta da reunião com os embaixadores. Agora está com essa imagem de um Bolsonaro que pode não aceitar resultado da eleição, que pode querer, inclusive, sabotar o sistema eleitoral, já que ele faz denúncia sem apresentar provas nenhuma. Então, pegou muito mal, ele criou uma agenda negativa para ele. E o pior é que ele continua criando essa agenda. Quando ele faz esse tipo de deboche na internet, isso é ruim para ele. Não é uma jogada inteligente. Ele não pode ficar comprando briga ainda com esses movimentos que estão saindo em prol do que ele supostamente deveria defender também, que é a democracia. Aí fica parecendo que ele está brigando contra aqueles que estão fazendo movimento pela democracia. É óbvio que isso é ruim estrategicamente, mas ele quer continuar seguindo nessa. E o resultado a gente está vendo nas pesquisas que a gente vai comentar logo mais. O ministro, que também assinou uma carta, engraçado, o ministro pode assinar uma carta defendendo a democracia, o presidente faz birra e não assina outra, né? Agora, esse ministro perdeu, Paulo Sérgio, toda a credibilidade dele também, porque ele passou os últimos meses ajudando o Bolsonaro a criar esse discurso antissistema eleitoral, dando ideias esdrúxulas do tipo, vamos fazer uma votação paralela para ver se a votação paralela vai coincidir com a votação na urna verdadeira, coisas que é óbvio que a pessoa pode votar diferente numa urna e na outra. Ele saiu dando ideias esdrúxulas e alimentando essa versão de que o sistema pode ser falho, de que o sistema provavelmente é falho, sendo que nunca se teve nenhuma eleição, uma sequer, que a gente possa dizer que tenha sido suspeita de fraude desde o início das urnas. Então, o ministro, enfim, também não tem mais credibilidade, nem ele, nem Bolsonaro. Muito bem. Paulinho, e aí, você subscreve esse manifesto do Bolsonaro? Já assinei. Esse aí dá para assinar. Você falou, Paulo. Você falou, Bolsonaro tem que assinar uma carta em favor da democracia. Eu falei, aquela não dá, porque aquela não é em favor da democracia. Aquela é um panfletinho político de uma elitezinha que quer sinalizar virtude para a sociedade e usa isso como peça eleitoral, um monte de baboseira naquele documento. Aquela não dava para o presidente assinar. Ele assinou uma mais ampla.
que é a favor da democracia. E o ministro da Defesa assinou outro também, só a favor da democracia. O Guga, eu acho engraçado que ele é meio que metido a marqueteiro do Bolsonaro, já repararam aqui no programa? Ontem, no mesmo comentário, ele conseguiu dizer que o Bolsonaro era um cara muito bom de rede social, que sabia jogar o jogo, e aí no mesmo comentário ele disse que o Bolsonaro era ruim de estratégia, né? E falando de rede social. Então eu fico um pouco sempre confuso, mas em relação à carta do Bolsonaro, a carta a carta dessa elitezinha, a carta do ministro da Defesa, a grande discussão sempre é a seguinte. Olha aí, Paulinho, colocamos aqui, hein? Aí, essa carta eu subscrevo, claro, eu também sou a favor da democracia. Só quem acha que eu, a Zoe e os bolsonaristas, que eles gostam de colocar essa pecha em qualquer um que não se curve ao PT, qualquer um que apoia isso, eles acham que é golpe. Qualquer um que queira o Brasil governado por pessoas com o mínimo de decência, isso todo mundo é golpista, todo mundo quer um golpe. Todo mundo quer transparência na democracia, quer um golpe. Mas o que é o assunto da discussão, que eu acho importante, é o que é democracia. Porque esse povo, dessa carta da elitezinha que enche o peito para falar em democracia, eles se calam sobre os problemas que a democracia brasileira realmente enfrenta. Democracia, usar a palavra democracia é fácil. Não sei se vocês sabem, mas a Coreia do Norte é República Democrática da Coreia. Então eles também se acham democracia. Falar democracia, o Barroso enche o peito para falar em democracia. Quando eu vejo o ministro da Defesa assinando uma carta pró-democracia, o presidente Bolsonaro falando de democracia, eu fico aliviado, porque assim, democracia não tem, por exemplo, burocrata não eleito ditando todos os rumos do Brasil, que é o que acontece hoje em dia. Democracia tem sistema eleitoral transparente. Democracia não tem sistema de voto com apuração secreta e auditoria feita pelo órgão auditado. Democracia não tem preso político, como tem o Alan dos Santos, como tem outros, como teve Daniel Silveira. Democracia, aliás, não tem parlamentar caçado por opinião, como virou rotina no Brasil. Democracia não tem toque de recolher, impedindo as pessoas de irem trabalhar, trancando elas à força dentro de casa, tratando o trabalhador que está indo buscar o sustento da sua família igual vagabundo. Democracia não tem isso. Democracia não tem censura na rede social, não tem líder mandando derrubar Telegram com canetada para calar opositores. Democracia não tem veículo de imprensa fechado, como fecharam Terça Livre. Democracia não tem esses burocratas não eleitos proibindo a imprensa e a população e parlamentares de falar de inquéritos abertos sobre a ligação de um determinado partido político com uma outra organização do narcotráfico. Curiosamente, a decisão até de um juiz que atuou defendendo empresas que estavam sendo investigadas justamente por ligação com esse grupo do narcotráfico. Democracia não tem uma elite chamando de milhões de pessoas que vão às ruas, e dezenas ou talvez centenas de milhões de pessoas que manifestam o seu descontentamento com o governo, o seu descontentamento com o governo do Alexandre de Moraes, que no final quem governa o país é o Alexandre de Moraes e o STF, não chamam isso de atos antidemocráticos, não chamam essas pessoas de golpistas. Isso não é democracia. Então, quando eu vejo o ministro da Defesa, Jair Bolsonaro, dizendo assim, eu apoio a democracia, eu falo assim, tem alguém que é contra isso tudo. E eu acho que tem um bando de togados se borrando de medo nesse momento. Se borrando de medo. Um bando de togados se borrando de medo. Agora, quem acha que Paulinho, os eleitores do Jair Bolsonaro querem um golpe, não querem. O que querem é restauração dessa democracia que não tem essas coisas que eu acabei de mencionar Paulinho, e tantas outras, porque dá para fazer um programa inteiro só de violação da democracia. Quando você fala que os togados estão com medo, eles teriam medo do quê, na sua avaliação? Do povo. E aí? Medo do povo. Os caras morrem de medo de povo. Você já viu algum desses caras? Manda sair para jantar. Eles tentam dar uma palestra e não conseguem. É controle de... Eles têm que controlar tudo. Se eles não controlarem tudo, não funciona. Eles têm que manter o povo dentro de casa, proibir e assustar que quem fizer a manifestação vai ser taxado de ato antidemocrático. Eles têm que censurar a imprensa e veículos de imprensa. Eles têm que controlar as redes sociais e eles têm que controlar com a força todas as entidades do governo. O governo não pode mudar uma alíquota de imposto. Então, assim, de quem que esses caras têm medo, vê se algum deles tem coragem de ir à rua. Não tem um. Não importa a segurança que eles tenham. Muito bem. Os caras não conseguem andar de avião que são linchados. Os caras não conseguem dar uma palestra que são linchados. Pela nossa ordem aqui.
A Zoe pediu a palavra, por favor. Não, é no mínimo, que eu não citei a USP, mas é no mínimo irônico a USP fazer uma carta defendendo a democracia. Se é um inferno a vida de estudantes de direita lá dentro. Tem um colega meu que tem alunos lá dentro que viram uma foto do menino comigo. Lincharam o menino. Nem sabem se ele é de direita ou esquerda, mas só por ter uma foto comigo, nem concorda comigo politicamente o menino. Mas é meu amigo do mesmo jeito, eu não tenho essa. Eu tenho amigos de centro, Paulo Matias, aí a Paulinha, né, mais para a esquerda. Eu sou democrática. Inclinada. A direita verdadeiramente é verdade que é democrática. Agora a esquerda enche a boca para falar isso, mas lincharam o menino, fazem bullying com o menino só por ter uma foto comigo, só por ter curtido uma foto minha com Olavo de Carvalho. Só por isso, se você entra na USP e você não se adapta à cartilha da USP, você não consegue se formar. Você tem que fingir ser de esquerda ou você tem que virar esquerdista, senão você morre lá dentro, você não sobrevive lá dentro, morre no sentido metafórico, pelo amor de Deus. Então é no mínimo irônico eles disserem tão a favor da liberdade na USP, mas não aceitarem pensamento diferente de aluno. Ou você concorda ou você está fora do grupinho e vai ter que fazer trabalho sozinho e vai ter que fazer tudo sozinho e vai ter um grupinho lá dentro. É isso que acontece na USP, é muito triste.